Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Digivan. Esta é a primeira parte da aula Chave Estrela Triângulo. Nesta videoaula eu vou ensinar como você dimensionar e montar uma chave Estrela Triângulo. Não saia daí, mas antes de começar, quero lhe fazer um pedido. Inscreva-se no canal, porque inscrevendo-se no canal, você está nos ajudando a continuar esse trabalho. Quero agradecer a todos os inscritos e também a você que está se inscrevendo agora no nosso canal. Vamos começar? Sabemos que a corrente de partida do motor pode afetar negativamente no sistema elétrico. Na indústria, os motores acima de 15 CV não é permitido que seja feita partida direta. Já no sistema elétrico de potência, nas redes secundárias, as concessionárias não permitem a ligação de motor direto acima de 5 CV. Para reduzir a corrente de partida, existem dois meios. Existem os meios que são classificados como os meios eletrônicos e existem os meios que são classificados como os meios convencionais. No nosso caso, nós vamos estar falando da partida estrela-triângulo, que se trata do meio convencional. Os meios eletrônicos são as soft starts, são os inversores de frequência, que é mais comum soft start quando não se precisa controlar a velocidade, e os inversores de frequência quando há necessidade de controle de velocidade. Os meios convencionais, que a gente conhece, esse que eu vou estar ensinando para você, que é a estrela-triângulo, e é outra forma de você reduzir corrente de partida é utilizando a chave compensadora. Dependendo do motor, dependendo da estrutura do motor, também tem as chaves série paralelo, e aí vai depender da quantidade de terminais disponível no motor. Para iniciar e começar o dimensionamento do estrela-triângulo, você precisa fazer a seguinte pergunta: qual é a tensão da rede que eu vou utilizar essa chave para partir esse motor? É 220? É 380? A tensão da rede tem que coincidir com a menor tensão de placa do motor. Ou seja, se o motor for 220/380, então a tensão da rede tem que coincidir com a menor tensão de placa do motor. Consequentemente, se o motor, a menor tensão é 220, então ele é 6 terminais. Se ele for 6 terminais, então a maior tensão de placa do motor vai ser a menor, que seria os 220, vezes raiz de 3, que dá 380 volts. Então, naturalmente, um motor de 220 menor tensão, a maior tensão vai ser 380 volts. Caso a menor tensão seja 380, a maior tensão vai ser 380 vezes raiz de 3, que é 660. Vai depender do tipo e a construção do motor. Eu estou usando esses valores como exemplo, mas não importa. Em qualquer lugar do mundo, se for um sistema trifásico, sempre você vai calcular a menor tensão vezes raiz de 3 para obter a maior tensão. Não importa. Sistema trifásico, em qualquer lugar do mundo, ele vai seguir o mesmo conceito. Outra questão importante é, o motor ele precisa ter 6 terminais. Não é que o motor precisa ser obrigatoriamente o fato dos terminais. Não é isso. É que o motor trifásico, naturalmente, o motor mais comum, trifásico, naturalmente, ele precisa ter o quê? 6 terminais. Mas por que tem 6 terminais? Porque você tem, no mínimo, 3 bobinas. E, consequentemente, se você tem 3 bobinas, você tem um começo e um fim. Então, cada bobina tem um começo e um fim. Consequentemente, você vai ter 6 terminais. Mas quando a gente fala 6 terminais, é preciso que o motor esteja com esses 6 terminais disponíveis na caixa de ligação, para você poder mudar a forma de fechamento do motor. Então, na caixa de ligação do motor tem que ter 6 terminais disponíveis para você fazer uma ligação estrela-triângulo. Agora vamos ver como acontece a redução de corrente na estrela-triângulo. No primeiro momento, o motor vai ser fechado para maior tensão. Porém, você vai aplicar a tensão disponível na rede, que é a menor tensão de placa do motor. Certo? No caso, eu vou utilizar como exemplo, a gente vai utilizar como exemplo, esse motor que eu estou mostrando aí, essa placa que eu estou mostrando aí,
você está vendo aí na tela, é um motor 220-380. Então, nesse caso aí, a gente vai usar esse motor como exemplo. 220-380. Então, a tensão de rede deve ser 220. Eu vou fechar o motor no primeiro momento para 380 em Y, fechamento maior tensão. E depois vou comutar. Vou mudar o fechamento para delta. Porém, eu vou aplicar 220, certo? No primeiro momento e no segundo momento. Eu vou trabalhar com a tensão, a menor tensão, que é a tensão de rede que eu tenho disponível. Então, 220. Aplico 220 no fechamento em Y, depois eu vou comutar para delta, o motor vai trabalhar na condição normal. Quando eu faço o fechamento para 380 e aplico 220, eu estou reduzindo o valor de tensão em 58%, mais ou menos, do que eu deveria estar aplicando no fechamento para 380. Reduzindo a corrente do motor, porque eu estou reduzindo a tensão. Você fecha o motor para maior tensão, no caso seria para 380. Quando você fecha o motor para maior tensão, você está fazendo o fechamento e aquele fechamento, a impedância daquele fechamento corresponde à corrente para 380 e naturalmente aquela potência. Quando eu tenho um fechamento para 380 e aplico uma tensão menor, naturalmente eu vou manter a impedância, a resistência ômica gerada pela impedância e vou diminuir a corrente, a tensão. Consequentemente, você tem a corrente versus tensão, é uma queda proporcional. Você manteve a resistência, a impedância, certo? E reduziu a tensão, consequentemente, você vai ter uma redução na corrente. 220, quando você aplica 220, nesse exemplo que a gente está usando, você pode transferir para outra situação, mas quando a gente aplica 220, nós estamos aplicando apenas, certo? 58% da tensão que o motor no enrolamento 380 deveria receber. Naturalmente, eu vou ter uma redução nesse pico de corrente. Então, chegamos à conclusão de que quando você liga o motor para maior tensão, você está aumentando a impedância. Analisando os dados desta placa de motor, a gente vai agora dimensionar os componentes. Qual critério a gente vai usar para calcular os contatores para a estrela triângulo? Como é que a gente vai organizar aí os valores de corrente para os contatores? Eu preparei esse desenho aqui, não está completo, certo? Aqui seria a configuração do fechamento estrela triângulo, mas antes da gente começar a fazer os cálculos, eu vou fazer aqui uma ressalva e fazer uma explanação sobre o fechamento em delta e em Y, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho a configuração do diagrama de força, ou seja, a parte de força da minha estrela triângulo. Em que consiste isso aqui? Na ligação de delta, eu vou ter que fazer o fechamento de uma forma e a ligação estrela, eu vou fazer o fechamento de outra. Do comando, o que é o papel do comando? O papel do comando vai fazer com que isso aconteça automaticamente. No primeiro momento, eu vou pegar os 6 terminais do meu motor, certo? Linha 1, linha 2 e linha 3, certo? Começo de bobina ou fim de bobina. Começo de bobina 1, começo de bobina 2, começo de bobina 3, certo? Seria 1, 2 e 3. Vou ligar na rede. E os outros 3 terminais, usei 3 para ligar, e os outros 3 terminais vai configurar o tipo de fechamento. Nesse caso, se eu fosse fazer uma ligação fixa, sem fazer a estrela triângulo, eu ia escolher o fechamento em função da tensão que eu tinha ali. No caso da gente, a gente está usando um motor 220-380. Então, se fosse uma rede de 220, eu ia fazer o quê? Eu ia ligar o motor em delta. Então, eu ia fechar 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5. Se caso a tensão fosse 380, que seria a maior tensão de placa do meu motor, certo? Desse exemplo que nós estamos usando, então eu faria o quê? Eu alimentaria 1, 2 e 3, ok? E fecharia 4, 5, 6. Fecharia 4, 5, 6. No caso,
no exemplo anterior que eu dei agora, eu fecharia 1 com 6, 2 com 4, 3 com 5. Aí alimentaria o conjunto de condutores, certo? Alimentaria 1 com 6, a linha 1, fase 1. 2 com 4, fase 2. E 3 com 5, fase 3. Para fazer o controle automático com comando, eu preciso dessa configuração aqui. Eu preciso das duas ligações simultaneamente. Ok? Só que aqui está faltando o quê? Está faltando os contadores, que eu vou adicionar agora. Então, desenhei os 3 contadores, K1, K2 e K3. K1, junto com K3, vai ligar o motor em Y, e K2, junto com K1, vai ligar o motor em delta. Vamos usar 3 contadores. Além disso, a gente tem um relé de sobrecarga. O relé de sobrecarga, ele não vai precisar, você não vai precisar ter um relé de sobrecarga nas duas linhas aqui. Apenas um relé de sobrecarga, porque a corrente nessa linha vai ser igual nessa linha aqui. Então não precisa de utilizar 2 relés de sobrecarga, apenas um na linha principal, que é na linha de K1. Adicionei também um relé de sobrecarga, então está completa aí o meu comando, a minha parte de força. Para calcular os contadores, qual critério eu vou utilizar? Bem, antes de calcular os contadores, eu preciso conhecer as informações sobre o motor que essa chave de partida vai acionar. Então eu tenho que ter, de antemão, eu tenho que ter a placa e os dados e informação sobre o motor. Primeira questão eu vou calcular a corrente máxima do motor, que não seria, a princípio não seria a corrente pico. Eu vou calcular a corrente relacionando a nominal com o fator de serviço. Então, o fator de serviço do motor da placa que a gente está usando como exemplo é 1.15. A corrente é 13 amperes. Então eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar a corrente do motor, que é a corrente nominal 13 amperes, vezes 1.15, que é o fator de serviço, que é o que está na placa, aí na placa que eu vou estar mostrando aí, ó, essa placa aí que você está vendo, certo? A placa que a gente está usando como exemplo para fazer aqui a nossa montagem aqui da nossa estrela triângulo. Então nesse caso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a corrente nominal, certo? Corrente nominal 13 amperes vezes 1.15, ok? 13 amperes vezes 1.15 vai dar 14,95 amperes. 14,95 amperes. Então, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar os contadores considerando a corrente máxima, porque a gente multiplicou a corrente nominal vezes o fator de serviço. Nesse caso, a corrente que vai circular aqui, nessas linhas, as 3 linhas aqui, certo? Vai ser 14,95, 14,95 aqui, 14,95 aqui e 14,95 no contador K3. Não vai ser 14,93, 14,95 em todos os 3 contadores, nas 3 linhas. Não vai ser. Eu vou falar agora como é que a gente calcula isso. A corrente em K3, quando o motor está em Y, ou seja, iniciando a partida, entra no regime fechamento em Y, a corrente nesse contador K3 não vai ser a corrente nominal de placa, ou não vai ser a corrente de regime do motor. Vai ser essa corrente aqui, que nós calculamos, considerando o fator de serviço, dividido por 3. Neste caso, a corrente em K3 vai ser 5 amperes. Eu arredondei. Aqui está 14,95, mas eu considerei como se fosse 15. Então, o contador que eu vou comprar para fechar o motor em Y vai ser de 5 amperes. E os contadores na linha de K2 e K1? Quanto é que vai ser a corrente dele? Qual critério eu vou usar para calcular a corrente desses contadores? A corrente no K1 e K2, quando o motor estiver rodando em delta, trabalhando em delta, ela se divide entre as duas linhas. Então, eu não vou ter a corrente total, ou seja, 14,95 não vai ser 14,95 na linha de K2 e 14,95 na linha de K1. Essa corrente vai se dividir entre os dois contadores. Porém, vai se dividir por igual? Não. Eu vou pegar 14,5
14,5, certo? 95, desculpa, e vou dividir por raiz de 3. Então, o resultado disso aqui vai ser a corrente nas duas linhas. A corrente aqui em K1 e a corrente em K2. Então, nesse caso aqui, ó, 14,95 dividido por raiz de 3 dá 8,6 amperes. Então, 8,6 amperes vai ser a corrente em K1 e a corrente em K2. Então, nesse caso, o contator que eu vou utilizar para K2 e para K1, a corrente nominal dos contatores vão ser de 8,6 amperes, que eu posso arredondar para 9 amperes. Então, contator K2 e contator K1 e K2 vai ser de 9 amperes. E o contator K3 vai ser de 5 amperes. Então, está definido a nossa nominal dos nossos contatores, ou seja, a corrente nominal dos nossos contatores. E a corrente do relé de sobrecarga? Qual vai ser a corrente do relé de sobrecarga? O meu relé de sobrecarga vai estar nessa linha. Considerando que a corrente é igual aqui, então o meu relé de sobrecarga também vai ser de 9 amperes, a corrente de ajuste. Eu posso ter um relé de sobrecarga onde o fim de escala seja 9, ou seja mais, mas eu vou ajustar o relé de sobrecarga para 9 amperes.